Saiu o novo anime do Fujimas, o criador de Chainsaw Man, que basicamente compila várias historinhas que ele escreveu dos 17 aos 26 anos de idade dele. Cada episódio conta uma história diferente e tá um absurdo de bom. Tá podendo falar já? Tá bom pra caralho, tá muito bom, velho. Tem romance, drama, comédia, discussões profundas, mulher pelada, tudo que a gente já sabe que o Fujimoto faz muito bem. E eu já vou começar falando do melhor de todos, Acordei com Síndrome de Mulher. A história é sobre um moleque que acorda no dia normal, não tão normal assim, porque ele se olha no espelho e ele percebe que ele virou uma mulher. Ele vai no médico e ele descobre que ele tem uma síndrome, a síndrome de acordei como uma mulher, que é uma síndrome que no mundo que ele vive existe, é algo comum. Algumas raras pessoas simplesmente acordam no dia e elas simplesmente trocaram de sexo. Ele fica em choque, desesperado, não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele faz é ir contar pra namorada dele que agora ele virou uma mulher. E a namorada dele a princípio fica de boa, falando, pô, foda essa situação aí, né? Mas tô nem aí, vambora, continuemos. Corta pra ele na escola e o professor dele apresentando ele de novo pra turma, falando, rapaziada, esse aqui é o colega de vocês que você já conhece, agora ele virou menina e vocês lidem com isso, tá bom? Respeitem ele. E aí todo mundo começa a fazer vários comentários, você vê as reações de todas as pessoas, tem gente que fala, nossa, que legal, outras pessoas falam, nossa, que estranho. Tem gente perguntando, caramba, mas e aí, ele vai usar agora o vestiário feminino ou o vestiário masculino? E aí tem uns moleques que já fica, eu espero que ele fique no masculino. Enquanto isso tem umas meninas que falam, caramba, ele vai ficar no feminino com a gente, que cara tarado, ai. Ele tá tendo que lidar, que eu vi todos esses comentários, ele senta na carteira dele e já chega os moleque querendo se aproveitar, velho. E aí, Zé, é bom demais, eu fiquei sabendo aí que você virou mulher. Ô Zé, você não quer me dar não? Pô, fortalece os amigos aí, cara. E pra salvá-lo, chega o representante da turma dando uma bufetada na cabeça do cara que tava dando em cima dele. E esse cara que salvou ele é, coincidentemente, o irmão mais velho da namorada dele. E aí eles vão pra casa da namorada dele, começam a assistir um filme e ele vai fazer uma confissão. Amor, é o seguinte, quando seu irmão me salvou lá daqueles caras, eu, tipo assim, meu pai ia falar um trem desse, mas tipo assim, eu fiquei, porra, eu acho que eu senti um tesãozinho no teu irmão, viu? Só que ele não tem certeza disso, ele tá confuso. Ela vira pro cara e fala assim, não, esse negócio aí, eu vou fazer você relembrar porque que você gosta de mulher. E aí ele vira pra ele e fala, amor, mas como que a gente vai transar? Eu não tenho mais um pênis. E ela fala, não, nós dá um jeito e fica ali um em cima do outro ali. E aí chega o irmão dela naquela situação toda, abre a porta, vê as duas ali naquela posição gulosa. A mina sai correndo com raiva e fala pro irmão dela aí, ó, tá cortando pro outro lado, se quiser pode comer, tá? E nesse momento a gente vê o irmão chamando na responsa e dando uma lição de moral no caba. Falando pra ele, é o seguinte, você pode até ser uma mulher por fora, mas tudo que importa é quem você é por dentro. Você gosta ou não gosta da minha irmã? Se você não gosta dela, continua assim, mas se você gosta, vai lá correr atrás dela, vai atrás da sua garota, caralho. Tu é o Tigrão, porra. E o caba fica motivado, ele fala, não, é verdade, tudo que você falou é verdade. Ele sai, alcança a namorada dele, chega a falar, amor, é o seguinte, eu tava confuso, mas agora eu sei exatamente o que eu quero, amor. Eu quero estourar sua buceta. Eu posso não ter um pau, mas eu tenho mões, eu tenho língua. A mina se sente tocada com aquele discurso e termina assim, os dois indo embora com duas pepecas babando baba. O protagonista vai lá e fala, eu tive que me tornar mulher para virar homem de verdade. Eu não sei explicar, mas quando eu assisti esse episódio, eu me senti extremamente tocado. Eu falei, caralho, que episódio bom da porra. Você tem todo esse desenvolvimento dessa história de uma forma mega natural em pouquíssimos minutos de episódio e também com uma discussão muito, muito atual e muito forte. Eu confesso que eu fiquei meio em dúvida no início, o que caralhos era pra essa porra dessa história significar, mas refletindo um pouco mais sobre essa história, eu cheguei a duas conclusões. A primeira é sobre o cara virar homem. É uma história que olha nos seus olhos e fala, é o seguinte, pra você ser homem de verdade, você primeiro tem que se colocar no lugar da mulher. E a minha segunda interpretação, que eu fui ter um pouco depois e que eu acredito que seja a principal e a mais importante dessa história, é que tudo isso que a gente acabou de ver foi uma metáfora pra disforia de gênero. É basicamente sobre um cara que se descobre uma mulher trans que continua gostando de outras mulheres, mas no princípio ele não entende sobre isso. E aí você tem todo o desenvolvimento até ele entender, até ele finalmente se aceitar, se assumir, entender o que realmente ele é. Ele se identifica como uma mina,
mas que gosta de buceta. Começou a lacração. Tudo isso no episódio extremamente divertido, engraçado, bem dirigido, bonito. Cara, não tem jeito, esse tal desse japonês aí, esse cara aí, ele é genial, mano. Antes de ir pra próxima história, eu só queria deixar aqui do fundo do meu coração o meu agradecimento a todos os membros que ajudam esse canal a se manter de pé. Eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeos, porque eu tava postando vídeo no canal secundário, mas eu dei uma desanimada, quis voltar aqui falando sobre animezinhos. Se vocês estiverem gostando, deixa o like aí, fortalece com hype e considere virar membro. Vamos continuar. A próxima história chama Composição da Sereia, e essa aqui eu devo admitir que me deixou com o coração quentinho. Que romance fofo, cara. Você pode olhar pra minha cara, assim, de Shed, homem musculoso, tá ligado? Academia, mulheres, testosterona lá em cima, e falar, nossa, ele deve gostar de filmes maneiros, de ação, violência. Eu sou um grande fã de romance, de desenho japonês. Me deixa quieto. Esse é o tipo de música que eu escuto na academia. A história já começa mostrando um moleque que, tipo assim, ele é muito fudido. A mãe dele morreu, o pai dele tem depressão, fica destratando dele, ele fica meio entediado o dia inteiro. A única coisa que ele faz de relevante é pular na água e debaixo do oceano e tocar um piano que tem lá embaixo, que por algum motivo faz som debaixo da água, e esse moleque consegue ficar vários minutos tocando esse piano debaixo da água, porque a mãe dele, que morreu, era uma sereia, ou seja, ele é metade sereia e ele consegue respirar por vários minutos debaixo d'água. Só que num belo dia ele tava lá tocando piano e ele viu que tinha uma sereia observando ele. Ele se assusta, começa a se afogar e a sereia vai lá e salva ele. Quando ele acorda e vê que aquela sereia salvou ele, ele ficou morrendo de medo. Primeiro, porque sereias devoram seres humanos, ele tava morrendo de medo dela matar ele. E segundo, porque muito provavelmente esse moleque tem medo de mulher bonita. Olha a cara de cabaço dele. E a sereia vira pra ele e fala, ó, é o seguinte, eu poderia até te matar, mas eu não te matei porque eu gostei de ficar ouvindo você tocar piano. As sereias, tudo que tocava piano já morreram. Hoje em dia ninguém mais sabe tocar música, faz um tempão que eu não escuto música e eu gostei de escutar você. Ela é meio tsundere das ideias. Só que meu meninão, que não é bobo nem nada, viu uma menininha bonitinha ali, pô, dando mó moral pra ele, e falou, é o seguinte, eu tenho um pouco de medo do C, mas tipo assim, se quiser eu ensino você a tocar piano. Você me salvou, vai ser tipo uma retribuição aí pra você ter me ajudado aí a não morrer. E aí a gente tem um puta desenvolvimento de romancezinho entre os dois, entre eles tocando pianinho ali debaixo d'água, ele ensinando ela. Coisa fofa, coisa bonita, rapaz. Só que aí, num belo dia, quando ele tava ensinando ela a tocar, apareceu um tubarão e mordeu a perna dele. E a sereia nesse mundo, elas têm uma parada que quando elas veem sangue, elas enlouquecem, elas viram tipo um monstrão assim, e ela foi lá e atacou ele. Ele morava numa vilazinha assim, que tinha um monte de gente, a vila ficou toda, sabe como é, né, cidade pequena. Vocês acabaram de atacar um moleque nosso ali, se machucou ferrenhamente aí, ó, nós vai matar os seis. E as sereias falaram, não, mas era os seis que matava a gente lá há muito tempo atrás. Só que o pai dele, né, o homem mais velho, ligeiro, chegou pro moleque e falou, velho, o que você tava fazendo debaixo d'água lá, uma hora daquela? Tu fica vendo sereia, né, pode falar que eu sei, pode falar que eu sei porque eu já fiz isso também. Na sua idade, eu também ficava tocando piano debaixo d'água com a sua mãe, que era sereia. E aí o moleque virou pro pai e fala, pai, mas você não sentia medo das sereias assim como eu sinto? Ah, eu sentia medo, mas o sorriso da sua mãe fazia tudo valer a pena. É isso, eu vou atrás dela, eu não vou permitir que esse desentendimento me afaste dela. E aí o moleque sai correndo, tinha várias sereias lá que estavam, tipo, prendendo ela, falando, não, você não vai encontrar com o moleque, não. Só que a menina sereia também tava apaixonada nele, e aí vem, corre pra cá, corre pra lá. Ele entra debaixo d'água, começa a tocar piano, e todas as sereias param pra escutar o moleque tocar piano. E aí ele começa a perder, assim, a respiração, começa a querer se afogar, e chega uma sereia e dá ar pela boca dele, chega lá e dá um beijo nele, na frente da menina que gostava dele. E ela fala, não, continua tocando piano aí que nós tá gostando, não sei o que lá. E ele continuou tocando piano e toda vez que ele ia se afogar, alguma sereia diferente chegava pra dar ar pra ele. Ele começou a beijar todas as sereias ao redor dele, moleque safado. E a menina já fica puta e fala, caralho, vocês estão loucos, ele é só meu. E aí vai lá e ela começa a dar ar pra ele também, vai tomar no cu. E a história termina desse jeito, com todas as sereias respeitando o moleque, e ele falando que quando ele olha pra elas, ele fica morrendo de medo, mas quando ele olha pro sorriso daquela sereia que ele gosta, tudo faz valer a pena. Que mensagem linda! Quem não se arrisca não merece viver o extraordinário. Isso é o autor olhando nos seus olhos e falando, caralho, mano,
tá com medo de viver, vai viver ou tá com dó, porra. Eu gostei muito desse conto, achei muito bonitinho, um baita romance bem desenvolvido. Cara, que coisa linda. Tá vendo só? O Fujimoto, ele sabe escrever romance que não envolva tragédias, morte, críticas sociais. Dá pra ele fazer um romance que é só um romance bonitinho. O cara não faz porque ele é um bandido mesmo. E é nessa que a gente vai pra última historinha que eu vou falar hoje, que chama Irmãs. É basicamente sobre uma garota que ela estuda numa escola de artes, ela desenha, e num belo dia ela chega na escola e se depara com uma pintura, assim, na parede, só que a pintura, o que tem de mais na pintura? É que a pintura basicamente é ela pelada. Basicamente aconteceu um trabalho de artes em que a melhor pintura iria ficar exposta na frente da escola pra todo mundo ver. Mal, ela sabia que a porra da pintura dela pelada ia estar lá na frente de todos. E piora, tá bom? Porque quem pintou essa pintura dela pelada não foi ela. Foi a irmã dela. E ela fica toda envergonhada, toda desconcertada. Geral fica secando ela, falando, caralho, mano, a mina pelada lá do caralho do quadro. Só que em vez dela chegar na irmã dela e dar um salve e falar, que porra é essa? Porque tu me pintou pelada e fez geral ver eu pelada? Ela não faz isso por quê? Porque ela tá de mal com a irmã dela. Elas não se conversam há muito tempo e elas têm uma relação de orgulho de que ela meio que não cede muito pra irmã. Então ela não quer chegar, tipo, dando um salve na irmã dela porque ela sente que não tem essa proximidade. Então o que ela faz? Ela decide se vingar da irmã dela. E ela chega no quarto da irmã dando uma bicuda na porta e fala, tira a roupa aí agora que eu vou te pintar pelada agora. E a mina tira. E enquanto a irmã dela tá desenhando ela pelada, ela fica puta e fala assim, caralho, sua desgraçada, como que você me pintou pelada, sua doida? Ela fala, pô, eu te pintei de cabeça, eu imaginava como que você seria pelada, eu fui lá e te pintei. Até aqui você, espectador que tá assistindo esse vídeo, você deve ter enojado, que porra é essa? Será mais uma dessas histórias japonesas extremamente esquisitas que dão um choque de realidade em nós brasileiros e faz a gente olhar uma irmã pintando a outra pelada e falar, caralho, essa porra vai terminar em incesto, assim como vários animes esquisitos? Calma lá. É estranho mesmo, mas vai chegar em uma conclusão satisfatória. E aí a gente tem um flashback que mostra por que as irmãs ficaram brigadas, por que a irmã mais velha parou de conversar com a irmã mais nova. Num belo dia, a irmã da protagonista chega pra ele e fala assim, eu quero começar a desenhar também, eu quero ir pra uma escola de artes que nem você. E ela vai pra escola de artes e em poucos dias ela começa a desenhar melhor que a irmã mais velha. A irmã mais velha fica com o orgulho meio ferido assim, e por isso que ela parou de conversar com a irmã mais nova. Caralho, que menina babaca. E num belo dia que ela tava lá na frente da escola, olhando pra própria pintura dela pelada, que todo mundo tinha visto e questionando, caralho, por que a minha irmã fez isso comigo? O professor dela chega pra ela e fala, olha, a sua irmã, ela pintou esse quadro, foi na minha aula. E o tema do trabalho que eu passei pros alunos foi pra eles pintarem o que é o objetivo delas. E aí, a irmã mais velha entende tudo. A irmã dela só conseguiu pintar ela pelada porque ela sempre observou a irmã dela. E ela admirava tanto a irmã dela que ela decorou cada detalhezinho da aparência dela pra conseguir pintar ela. Justamente porque muitas das vezes a expressão de amor de um artista vem justamente da observação. Eu avisei, não avisei? Eu falei que ia ter uma explicação bonitinha e que não ia ser só mais uma história de um anime japonês que é muito esquisito e feito por alguém de uma moral extremamente questionável e duvidosa. Então a irmã mais velha, ela foca em aprender anatomia e ela decide, não, eu vou fazer uma pintura pra pedir desculpas pra minha irmã. Ela vai lá, estuda e começa a praticar desenho pra caralho e ela faz uma pintura dela mesma pelada. E fala, tá vendo, irmã? Na verdade, essa é quem eu sou na vida real. Você me desenhou com peitos muito bonitos, com um corpo extremamente definido, mas na verdade eu sou assim, eu tenho uma pancinha, os meus peitos não são tão grandes, entende? Eu não sou perfeita e eu te peço desculpas. Eu te amo, irmã. E as duas se unem de volta e elas voltam a ser irmãs unidas. E que história bonita. Fujimoto, eu te amo, cara. E basicamente esses foram os meus 3 contos favoritos dessa coletânea do Fujimoto. São 8 episódios no total, ou seja, tem mais 5 histórias que eu não falei aqui, vale muito a pena você ver. No começo, os primeiros episódios, você vê que as histórias, elas até que são meio doidonas, assim, ela tem umas ideias legais, mas não são ideias tão boas o suficientes pra sustentar uma história. E é muito inspirador ver a evolução dele por esses one-shots, o quanto ele vai evoluindo e aprendendo e fazendo coisas melhores. O que eu acho muito legal também é que o anime fez questão de ser muito fiel ao traço do mangá, porque nos primeiros contos que o Fujimoto fez, ele não sabia desenhar direito. E em vez do anime ir lá e fazer, tipo, todos os contos ter a mesma aparência, ter o mesmo visual, o mesmo traço, não. A animação
animação fez questão de ser fiel até mesmo o traço do Fujimoto na época, então você vai perceber que cada episódio tem um estilo de animação, tem um traço diferente, justamente pra acompanhar e de certa forma pra homenagear a evolução da arte do Fujimoto. Muito foda, mas é aqui que eu deixo vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Hypa, se inscreve, deixa o like, comenta aí se você quiser que eu fale mais de algum anime. E é isso, tchau, tchau, te vejo numa próxima. Falou!